Olá, crianças! Saudade de vocês! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Em nome de Jesus, eu espero que estejam todos bem. Hoje, dando continuidade às aulas, eu estarei falando sobre a parábola do tesouro escondido, né? Essa parábola, ela está lá em Mateus 13, versículo 44. Mas antes, vamos orar, crianças? Então, Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, Senhor, falando da Tua palavra para as crianças, Senhor, aprendendo um pouco mais de Ti, Senhor, que cada vez que eu medito na Tua palavra, eu aprendo mais, Senhor, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, Senhor, que fale ao meu coração, ao coração de cada criança, de cada adulto que for ouvir essa aula, Senhor, que a Tua presença seja realmente constante em nossas vidas, Senhor. Eu te agradeço também pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, a minha família, as famílias das crianças, as famílias da Tua igreja, Senhor. Muito obrigada por todos os Teus livramentos, Senhor. E continua conosco, Senhor, nos protegendo, nos abençoando, nos perdoando, Senhor, porque somos falhos, Senhor. Em nome de Jesus, que cada família, Senhor, representada aqui nesse grupo, Senhor, possa ter cada vez mais comunhão íntima contigo, Senhor, que estejam buscando a Tua face em primeiro lugar, Senhor, porque é de Ti, Senhor, que nós precisamos acima de todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus, vem, Senhor, esteja conosco, fala aos nossos corações, às nossas mentes, Senhor, e nos ajuda a ser pessoas melhores a cada novo dia, Senhor, que possamos estar fazendo a Tua vontade, meu Deus. Espírito Santo, me usa da forma que Tu quiseres, Senhor, e toca os nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, criança, a parábola do tesouro escondido foi contada por Jesus, assim como as demais parábolas, né? Jesus, um certo dia, ele falou assim: o reino de Deus é semelhante a um tesouro que um homem encontrou. Ele estava cavando lá no campo, trabalhando, e ele, ao cavar o chão, ele achou esse tesouro. E ele ficou muito feliz. Aí o que ele fez? Ele enterrou de novo o tesouro e voltou para casa, né? E foi lá, vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele tesouro. Ou seja, esse tesouro era muito importante, porque o homem, ele vendeu tudo que ele tinha. Você imagina isso? Então ele vendeu tudo e voltou e comprou aquele terreno para poder ter direito ao tesouro. Então Jesus contou essa parábola e nós agora vamos pensar um pouquinho sobre o que vem a ser esse tesouro. Vocês imaginam o que vem a ser esse tesouro, criança? O que é um tesouro para vocês? Bem, tesouro para mim é tudo aquilo que eu considero muito importante para mim. Tudo aquilo que eu ponho no meu coração, a palavra de Deus fala, onde tu põe o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, tudo aquilo que é muito importante para mim. Pode ser qualquer coisa. Algumas pessoas amam dinheiro, outras amam outras coisas. O tesouro é aquilo que é muito importante. Então, esse tesouro era muito valioso para esse homem. Por isso que ele foi lá e vendeu tudo que tinha para comprar o terreno. Antigamente, não existia bancos. Então, as pessoas pegavam as joias, as coisas de valores, e colocavam dentro de um baú de madeira ou dentro de uma botija de barro e fechava e escondia no terreno da casa, normalmente no quintal, no terreno próximo à casa. Só o que acontecia, crianças? Às vezes, a pessoa que enterrava o tesouro morria. Aí não tinha falado com a família, ninguém sabia, e o tesouro ficava lá. E um dia alguém acabava encontrando, mas era sempre assim, porque como não tinha banco, as pessoas tinham medo de ser roubadas, aí guardavam o dinheiro escondido, enterrado em um terreno. Então vamos ver, eu fiz um baúzinho aqui que eu vou mostrar para vocês, olha só. E botei algumas coisas que eu considero tesouro, mas vocês podem ter tesouros diferentes dos meus, não é errado, tá bom, crianças? Então eu coloquei aqui algumas coisas que eu vou mostrar para vocês, que são as coisas que eu considero tesouro. Então, vocês podem fazer uma caixinha, um tesourinho desse para vocês e colocar as coisas que vocês acham importante dentro. Vocês podem escrever, vocês podem desenhar. Aquilo que é importante é guardando o tesouro de vocês. Mais tarde vocês vão refletir sobre isso, né? Então, criança, o primeiro deles aqui que eu coloquei, assim, da nossa vida secular, a vida não aparece, é a família. A família é um presente de Deus. A gente precisa amar a nossa família, respeitar a nossa família, honrar. Se for criança, respeitar os pais, obedecer aos pais, honrar pai e mãe é mandamento de Deus. E a família foi criada por Deus. A família está no coração de Deus, tá, criança? Esse é um tesouro. Outro tesouro que eu coloquei aqui são os amigos. É muito bom a gente ter amigos, principalmente amigos com a mesma fé que a nossa, né? A gente precisa de boas amizades. Amigos também são dados por Deus. A gente tem que orar e pedir discernimento a Deus na hora de fazer as nossas amizades. A gente não pode fazer amizade com qualquer pessoa, né? Principalmente amizade com pessoas que confessam a mesma fé que a nossa, tá bem?
Depois eu coloquei outro bem que eu considero um tesouro também, que é a saúde. A saúde também vem de Deus, mas nós precisamos nos cuidar, né? Tem a nossa parte. Nós precisamos nos cuidar, nós somos um templo do Espírito Santo. E Deus quer que nós tenhamos um corpo são para ele habitar, tá bom? Então a gente tem que cuidar bem do nosso corpo. Não comer qualquer besteira, não tomar muito refrigerante, evitar muito doce. Então, e se cuidar, fazer esporte, cuidar da nossa saúde. Então a saúde é Deus que nos dá, mas a gente faz a nossa parte para conservar, né? E o dinheiro? Bem, sabemos que todos precisamos de dinheiro, né, para sobreviver nesse mundo capitalista. Mas o dinheiro, né, o nosso dinheiro para ser abençoado, a gente tem que consagrar ele a Deus, gente. A gente não pode ter o dinheiro de qualquer jeito e tem que ser ganho de forma lícita, trabalhando, de forma honesta. Quem é criança ainda é a mesadinha. A gente não pode pegar nada que é dos outros, não é isso? Então o dinheiro para ser abençoado, primeiro ele tem que ser ganho de forma lícita e ser consagrado a Deus. Dar a nossa oferta, dar o nosso dízimo. É mandamento do Senhor dar o dízimo. Então se você ganha R$10, R$1 é para a casa do Senhor, é o dízimo do Senhor. Tá, criança? É bíblico. Então, assim, para o nosso dinheiro ser abençoado, a gente tem que consagrar a Deus e dar o dízimo, ser fiel em todas as coisas, né? Aí, agora vem a outra parte do nosso tesouro. E esses eu acho, assim, muito importante. Sem esses que estão aqui agora, esses outros não existiam. Não existia a família, não existiam os amigos, nem a saúde, nem o dinheiro, né? Então, assim, eu vou falar agora de outros tesouros que eu coloquei aqui dentro. A Bíblia. Ler a Bíblia é muito importante. Como é que a gente vai conhecer a vontade de Deus na nossa vida se a gente não ler a Bíblia? A gente precisa ler a Bíblia todo dia, aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Ela foi escrita por homens inspirados por Deus, não é? Então Deus deixou ali tudo que nós precisamos para ter uma vida de comunhão com Ele. Depois eu coloquei a oração, criança. Oração, a gente precisa orar. Deus gosta quando a gente ora, né? Lá em Mateus 6, 7, 8, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, né? E ele falou assim, quando for orar, não fique repetindo as coisas, repetindo as mesmas coisas sempre, porque Deus sabe o que vocês querem, Deus sabe o que nós precisamos. Então, Deus sabe, antes mesmo de nós falarmos, mas Ele gosta que nós oremos. Orar é falar com Deus, a gente precisa conversar com Deus, expor o nosso coração, o nosso sentimento para Deus. E, ó, Senhor, tá doendo, tô triste, tô chateada, tô zangada. Eu falo muito com Deus quando eu tô zangada, quando eu tô triste. Me ajuda a tirar isso do meu coração. Ou então, se eu estou alegre, obrigada, Senhor, eu estou feliz. A gente precisa falar com Deus. Seja, todo momento a gente precisa falar com Deus. Agradecer, suplicar a Deus por esse mundo que está perdido, que Deus tenha misericórdia. Então, oração é comunhão com Deus. Oração é conversar com Deus, tá bom? Então, depois vem a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11, versículo 6. Criança, precisamos alimentar a nossa fé. E como que a gente vai alimentar a nossa fé? A gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que conhecer a palavra do Senhor, não é isso? E ter comunhão com Deus. Quando a gente tem comunhão com Deus, a gente tem fé. Vamos alimentar a nossa fé e não deixar que nada roube a nossa fé. Depois eu botei o amor. Gente, o amor. Deus é amor, Jesus é amor, não é isso? Então, lá em Deuteronômio 6, está escrito assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso quer dizer o quê, criança? Que eu tenho que, em primeiro lugar, amar a Deus. Eu tenho que amar a Deus antes de me amar, antes de amar minha mãe, antes de amar meus filhos, meus irmãos. Eu tenho que amar a Deus em primeiro lugar. Depois que eu amo a Deus, eu preciso me amar. Depois de Deus, eu me amar. E depois que eu me amar, eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Se eu não me amo, eu não tenho como amar o meu próximo. A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Se a gente dá amor, é porque a gente tem amor. E aí, primeiro, para Deus. Segundo, para mim. E desse amor que vem de Deus para mim, irradia para o meu próximo. Tem que irradiar, gente. A gente tem que amar o nosso próximo, tá bem? Depois eu botei a verdade, né? Verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Na Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E lá em João 14,6 está escrito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, e quem vive por ele, vive em verdade. Nós precisamos ser pessoas sinceras, honestas, pessoas que fazem só o que é certo, gente. Se a gente errar, a gente se arrepende, pede perdão, que Deus perdoa, tá bem? Mas a gente tem que procurar ser pessoas verdadeiras, que vivem na presença de Deus a todo instante. Depois eu botei, que é o último, e para mim é o tesouro mais importante, eu vou mostrar para vocês agora, gente, o tesouro mais importante é a vida eterna. E a vida eterna, gente, só através de Jesus. Ou seja, Jesus
é a nossa vida eterna. Jesus é a salvação. Então, a nossa salvação, Jesus é o nosso tesouro maior. Sem Jesus não há salvação. Jesus é o único caminho que nos leva ao céu, que nos leva a Deus. Foi pelo sangue dele que fomos salvos. Foi pelo sacrifício de Cristo lá na cruz que nós conseguimos a salvação. Então, a gente recebe Jesus, se arrepende do nosso pecado, pede perdão e a gente, então, vai ter acesso ao céu. Esse é o nosso maior tesouro. Não existe tesouro maior do que esse, do que Jesus, a nossa salvação através de Jesus. Então, assim, criança, não adianta ter família, vida, saúde, dinheiro, se a gente não tem Jesus, se a gente não é salvo. A vida eterna, a salvação em Jesus é o nosso maior tesouro. Que vocês não deixem nada, nem ninguém tirar esse tesouro do coração de vocês, tá bem? Jesus é o único caminho, é a verdade e a vida, e só através dele nós vamos chegar ao céu, morar nas ruas de ouro. Então, em nome de Jesus, que vocês possam guardar esse tesouro maravilhoso no coração e nunca esquecer que Jesus está sempre pronto a perdoar, a curar, né? Só basta a gente buscar em espírito e em verdade, buscar de coração sincero a presença de Deus, que ele nos responde. Que Deus os abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Um beijo, criança!